Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou tentar fazer com vocês aqui uma revisão rápida de filosofia. Se o vizinho deixar, né, que tá uma barulheira danada aqui, e se eu conseguir explicar também, né? Não sou professora nem nada, mas eu fiz 41 acertos em humanas no último Enem, que foi o responsável pela minha aprovação em medicina. Fiquei 3 anos estudando aí, né? Se vocês estão acostumados a ver meus vídeos, 1 ano estudando num cursinho e 2 anos estudando sozinho em casa. Então eu recomendo aí que você pegue um papel e uma caneta, né? E vá colocando aí os tópicos que eu falar e vai escrevendo na frente as palavras-chave aqui que eu disser, que mesmo que você não entenda muito o conteúdo, né? Só de você saber essas palavras-chave aí, você provavelmente já consegue acertar a questão lá no Enem, caso caia esse tema. Então, o que você precisa entender de filosofia é que a filosofia aí pode ser dividida em 5 partes. Filosofia clássica, filosofia helênica, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Filosofia, né, do grego seria o amor pelo conhecimento. Mas antes de surgir aí nessa busca pelo conhecimento, você tem que entender que a humanidade, né, há muito tempo atrás, não estava preocupada muito em pensar, em sim, em caçar e se manter vivo. Nesse período, né, antes do surgimento da filosofia, o que você precisa ter em mente é a ideia de mito. O que é um mito? É a narrativa pela tradição. Sem querer entrar em confusão política, mas só para você lembrar. Lembra do Bolsonaro, né? Mito, o pessoal fala, Bolsonaro, mito. Então, lembra dele e as historinhas dele? Então, pensa que um ancião passava o conhecimento via oralidade para um pai que passava para um filho e sem questionar. Se ele falasse daquela história absurda, né, o outro ia assimilar aquilo como se fosse verdade e aí estava tudo certo, né? As narrativas eram passadas por forma de tradição. Isso era um mito. Com o passar do tempo, o homem começou a se organizar aí como sociedade, né, com o surgimento das cidades. E você entra na ideia de polis, que são as cidades gregas. Com o homem se organizando aí em cidades, sobrava mais tempo para pensar, né? E começaram os primeiros questionamentos, né? Principalmente em relação à origem das coisas e em relação ao ambiente, né? À natureza, ao ambiente no entorno. Nesse período aí chamado de pré-socráticos, né? Começaram a surgir aí uns pensadores questionando, né, qual seria a origem das coisas? O que explica que as coisas ao redor da gente, né? O que explica que essa natureza, esse ambiente que a gente está? Nesse período aí de pré-socrático, o que você precisa ter em mente, né? A ideia de dualidade entre Parmênides e Heráclito. Um acreditava que as coisas eram imutáveis, né? Paradas. Parmênides parado, né? Parmênides permanece. Lembra do PP? Ao contrário, o Heráclito acreditava que estava tudo em movimento, né? Sempre em movimento, que é a ideia de devir, que as coisas eram mutáveis. Então lembra, né? O Enem adora cobrar o conteúdo de forma dicotômica, assim, né? De forma oposta. Parmênides parado, Heráclito em movimento. O que você precisa saber também nesse período pré-socráticos é que tinha alguns caras que acreditavam que a origem das coisas estavam em determinados elementos. Lembra daquele desenho, eu não sei como é que chamava, Capitão Planeta, eu acho, não, Capitão Caverna, não, Capitão Planeta, eu acho, que tinha assim, água, fogo, terra, coração, vocês lembram disso, gente? Ou só é da minha época, sei lá, tinha um desenho assim. E era assim mais ou menos que eu fazia pra gravar, né? Ó, lembra o seguinte, o Tales acreditava que a origem estava na água. O Anaxímenes acreditava que a origem estava no ar, né? Anaxímenes, ar. O Pitágoras acreditava que a explicação das coisas estava nos números. Pensa lá no Teorema de Pitágoras, na matemática, você vai lembrar dos números. Já o Demócrito acreditava que a origem das coisas estava no átomo, né? Uma primeira ideia aí de átomo. Isso cai no Enem, gente. Então, anota essas palavras-chave aí, que mesmo que você não entenda, só de anotar isso, você já vai bater o olho lá e pode acertar uma questão. Depois desse período de pré-socráticos, né, você teve o período socrático em si, né, representado aí com uma dualidade entre Sócrates e os sofistas. O que é sofismo? É como se fosse uma mentira que ela é contada de forma a parecer uma verdade. E aí, mais uma vez, né, o Enem cobra esse conteúdo, muitas vezes, de forma assim, oposta, de forma antagônica. Por um lado, você tem o Sócrates com a ideia de dialética, e por outro lado, você tem os sofistas, que eram os pensadores que pensavam diferente do Sócrates na época, com a ideia de retórica. E o que seria isso? Quando os sofistas acreditavam que não há verdade em nada, ou seja, tudo é convenção, né? Tudo pode ser aí mascarado, tudo pode ser convencionado, ali aparecer algo que não é, para eles não há verdade, sim convenção, né? Os pensadores aí sofistas, eles achavam que não tinha verdade, não existia verdade, isso era tudo convenção. E a arte de retórica nada mais é que a arte da persuasão, que é presente inclusive até nos dias de hoje, né? Quando a Monange contrata lá a Xuxa, né, para passar o creme em rede nacional, na televisão, na PEG, e as pessoas compram aquele creme baratinho achando
que vai ficar com a pele igual a da Xuxa, né? Isso aí nada mais é que uma estratégia do marketing, né? Que vem lá daquela época. É lógico que a Xuxa não usa Monange no corpo, mas as pessoas realmente acreditam que vão ficar com a pele igual a dela se usar, entende? Essa arte da persuasão, né? De parecer verdade sendo que não é. Isso seria a retórica dos sofistas. Ao contrário, o Sócrates acreditava que há verdade sim. E essa busca pela verdade, né, é através do autoconhecimento, né? E lembro, conhece-te a ti mesmo, isso é do Sócrates. Ele acreditava que através de um debate, de um autoquestionamento, era possível chegar na verdade. E falando em Sócrates, é importante você ter aí dois conceitos em mente, o conceito de ironia e o conceito de maiêutica. Maiêutica seria mais ou menos o parto das ideias. A pessoa fica ali no autoquestionamento e uma hora ela consegue descobrir ali o que ela queria. Já a ironia, né, tá ligada à ideia de aporia, que é um impasse pela reflexão, né? Você fica ali questionando até você chegar no impasse e a partir desse impasse é que você vai descobrir ali algo novo. Sócrates teve um discípulo chamado Platão que tentou continuar aí as ideias dele, né, nessa busca pela verdade. O que você precisa saber de Platão? O Platão, ele define que as coisas são divididas em duas partes, né, o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível seria a parte mutável. Já o mundo das ideias seria a parte imutável, né, da essência. Outra coisa que você precisa saber de Platão também é a questão do mito da caverna, né, teoria do conhecimento. A busca pela verdade aí através da luz da razão e da justiça. Se você nunca ouviu falar de mito da caverna, né, nunca ouviu falar disso, dá uma olhada depois aí no conteúdo, né, a parte sobre isso, que é bem legal, bem interessante. Inclusive, recomendo para vocês aí no sábado, se vocês estiverem de bobeira, né, querendo descansar, ver um filme muito legal, né, que é uma alegoria aí sobre o mito da caverna, chama O Show de Truman. É um filme com o Jim Carrey, muito legal, dá inclusive para vocês usarem na redação, enfim. Tem vários filmes aí, né, várias produções audiovisuais, né, contemporâneas que abordam essa questão aí do mito da caverna, né, o Matrix também tem muito a ver, dá para vocês fazerem vários paralelos aí, é uma viagem, bem legal esse tema. Outro conceito que está ligado dentro de Platão é o conceito de passagem de linha, né? Imagina que aqui está o mundo sensível, aqui está o mundo das ideias e aqui tem uma linha, né? Seria basicamente assim, para você passar daqui para cá, né, para você evoluir, para você passar do mundo sensível para o mundo das ideias, esse caminho só seria, essa passagem de linha, né, esse caminho só seria possível através da geometria. Gente, não me perguntem por quê, isso aqui está nas minhas anotações e escreve assim que se tiver alguma alternativa lá, com certeza vocês vão acertar. Outra coisa importante também em Platão é que ele era um crítico ferrenho da democracia. Gente, atenção, e não vai dar bobeira. A democracia lá grega, ela é totalmente diferente da ideia de democracia de hoje. E o Enem adora cobrar isso, né, essa comparação. Enquanto a democracia hoje ela engloba aí direitos mais abrangentes, a democracia grega, apesar de falar ali, né, que era participativa e tal, não, era bem restritiva, né? Pouquíssimas pessoas tinham acesso ao debate público. Então não vai dar bobeira nisso, hein? O Platão era um crítico ferrenho da democracia e para ele a melhor forma de governo era através do rei filósofo. Para ele a única pessoa capaz de governar, né, com sabedoria ali pelo bem comum era o filósofo, né? Só ele tinha aí tempo para pensar, né, nas questões públicas e discernimento suficiente ali para tomar as decisões corretas e não colocar essas decisões, né, na mão de várias pessoas e pessoas que às vezes não estavam preparadas para isso. Então ele acreditava na ideia do rei filósofo para governar. Platão também acreditava que a arte é uma coisa ruim, porque ele definia a arte como mimética, né? O que é mimetismo? É imitação. Ele colocava como algo que é uma imitação mal feita da realidade. Então ele era um crítico também da arte. Em seguida, né, você tem as ideias aí de Aristóteles. Aristóteles era um discípulo de Platão. Vocês vejam que vem o Sócrates, depois vem o Platão, que era um discípulo, e agora vem um discípulo do Platão, que é o Aristóteles. E o Aristóteles tenta aí continuar, né, as ideias do seu mestre, Platão, porém, ele vem resolver aí essa questão da dualidade do Platão, né? Enquanto Platão acreditava ali naquela dualidade mundo sensível e muito das ideias, o Aristóteles já vinha falando que o ser, na verdade, né, não tinha esse dualismo platônico. Ele integrava aí as duas partes, né, através da ideia de pluralidade. Outros conceitos que eu anotei aqui também, né, para você saber dentro de Aristóteles. A definição de ato-potência, né, onde a virtude seria um hábito, né, para você que às vezes a pessoa ali, ela tem o potencial de fazer certa coisa, mas ela só consegue alcançar esse potencial se ela colocar em prática ali o hábito, né, de desenvolver aquilo. E dentro dessa ideia de hábito como virtude, né, vem a questão aí da justa medida, que é achar aí o equilíbrio das coisas, né? Se eu quero algo, por exemplo, eu quero estudar para o Enem para passar em medicina.
Então eu vou estudar muito, muito, mas aí eu vou estudar assim 13 horas por dia, eu vou me matar. Isso não é sustentável, porque se você não passar no primeiro ano, ficar igual eu aí 3 anos tentando, vai chegar um tempo que você não vai aguentar. Então, ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente cruzar os braços, me sentir triste e querer chorar todo dia e achar que Deus vai me ajudar. Então você precisa ir achar um meio termo, né? Toscamente explicando, é mais ou menos isso. Essa questão do ato potência, né, e da justa medida. Você tem potencial, você precisa colocar o hábito em prática, mas você precisa achar aí uma justa medida para você. Outra ideia de Aristóteles também importante é a questão do primeiro motor, né? Ele acreditava aí que tinha algo aí controlando, que seria algo imutável. Um conceito importante em Aristóteles, que eu anotei aqui, é o conceito de eudaimonia, né? Isso, às vezes, cai essas palavras estranhas lá no Enem, essa aqui eu anotei porque caiu, né? Eudaimonia é a busca pela felicidade. E o Aristóteles acreditava que isso só era possível através da ética e da política, né, que é a questão do sumo bem de Aristóteles. Falando em política, né, ao contrário do Platão, lembra que o Enem adora cobrar essas comparações, ao contrário do Platão, que achava que o modelo perfeito aí de política seria o rei filósofo, já o Aristóteles acreditava que não há modelo pronto, né? Tudo é uma questão aí de experiência. Na verdade, o Aristóteles estava mais preocupado não em quem vai governar, né? Igual o Platão, vai ser um rei filósofo. Não, o Aristóteles não estava preocupado em quem governar, e sim o modo como governar, né? Sempre visando o bem comum, é importante vocês terem isso em mente. Em seguida, você tem aí o fim da Grécia, né? O Alexandre o Grande invade, começa aí o período helênico, o período conhecido como filosofia helênica. Muitos livros não trazem esse conteúdo, né? Minha apostila mesmo não tinha isso, as apostilas que eu seguia, mas esse conteúdo cai no Enem, gente. Geralmente cai de forma bem básica, né? Se você anotar aqui as palavras-chave direitinho, assim, não tem como errar. Só que são questões que, cara, é impossível se você não souber. Se você nunca viu aquilo, é impossível, assim, não, vou tentar acertar aqui por interpretação. Gente, é impossível, porque é muito conceitual, né? Ou você sabe ou você não sabe. Então anota as palavras-chave, mesmo que você não entenda muito bem, vou tentar explicar aqui mais ou menos. Mesmo que você não entenda muito bem, anota as palavras-chave que, se você gravar aqui rapidinho, não tem erro. São 4 as escolas helênicas que o Enem cobra, né? Epicurismo, estoicismo, ceticismo e cinismo. Só anota aí, epicurismo, ética dos prazeres. Como que eu fazia para gravar? Epicurismo, esse P aí, epicurismo, ética dos prazeres. Epicurismo, ética dos prazeres, virtude e autocontrole. Só essas palavras-chave, gente. Só anota isso que você consegue acertar se cair questão desse tipo aí. Pode confiar em mim. Epicurismo, ética dos prazeres, virtude e autocontrole. Já o estoicismo, que está muito em alta aí, né? Agora tá uma modinha aí, o pessoal é um tal de se definir estoico e tal. Estoicismo seria a ética dos deveres, tá? Anota aí, estoicismo, ética dos deveres, harmonia com o cosmos, nada me afeta, né? Que é aquela ideia assim de, você pode falar o que quiser, porque o que você tá falando diz respeito mais a você do que a mim. Você pode aí tentar me ofender, que isso não me atinge, tal, nada me afeta, porque eu tô em harmonia com o cosmos. Essa ideiazinha aí tá bem alta, essa corrente aí. Então, estoicismo, ética dos deveres, nada me afeta, harmonia com o cosmos. Já o ceticismo é o com Pirro, né? Pirronismo. Era um cara chamado Pirro que defendia a suspensão do juízo. Como assim, Mari? Ele acreditava numa ideia mais ou menos assim. Já que tudo é incerto, eu não vou ficar pirando com isso, né? Eu simplesmente vou tocar um foda-se. Se eu não tenho certeza de nada, né? Se tudo é incerto, ligue o foda-se. Pode anotar essas palavras-chave desse jeito aí, como eu anotei aqui, ó. Ceticismo, Pirro, suspensão do juízo, como tudo é incerto, ligue o foda-se. Por fim, né, você tem o cinismo com o Diógenes o louco. Ele era chamado de louco porque ele defendia aí uma ideia de vida simples, né, viver como um cão. Aí eu só anoto aqui também assim, viver como um cão, vida simples, Diógenes o louco. Só com essas palavras-chave aí já é possível acertar questões desse tipo no Enem. Bom, aí seguindo, né, na história, o tempo passou, veio o Império Romano, caiu o Império Romano, né, os bárbaros começaram a invadir, houve aquela fuga das cidades, todo mundo fugiu para as montanhas, literalmente. Surgiu a Alta Idade Média, né? E foi nesse contexto aí de Alta Idade Média que a gente tem um período chamado de filosofia medieval. E os principais representantes aí desse período é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Mais uma vez, né, eles podem ser cobrados aí, né, de forma oposta, de forma dicotômica, e eles também, né, são comparados aí a Platão e Aristóteles. A igreja aí estava tentando fundar as suas bases, né? Foi nesse contexto aí que o Santo Agostinho, através da patrística, surgiu. E ele foi muito influenciado, né, pela filosofia clássica com as ideias de Platão.
Vou começar a falar aqui alguns conceitos para vocês, tá? Vocês anotam aí. E da iluminação do Santo Agostinho, né? A busca pela verdade precisa sim da razão, mas essa razão, ela viria de Deus. Outra coisa que o Santo Agostinho defende aqui na patrística, né? É que o mal não existe, né? O mal nada mais é que a ausência de bem determinada aí pelo livre-arbítrio, né? Existe apenas o homem exercendo seu livre-arbítrio, fazendo o oposto do que é o bem. Falando em livre-arbítrio, né, até anotei aqui, anota com essas palavras, gente, porque já caiu no Enem, eu errei, e aí eu anotei aqui para não errar mais. O livre-arbítrio na patrística é uma natureza condicionada. Livre-arbítrio é natureza condicionada. Por quê? Porque o homem é livre, ele tem um livre-arbítrio. Porém, se ele peca, ele é ineficiente de autonomia moral e por isso ele se afasta de Deus. O Santo Agostinho, né, na patrística, ainda vai colocar aí algumas ideias parecidas com Platão, né? Se no Platão você tinha lá o mundo sensível e o mundo das ideias, o Santo Agostinho coloca aqui, né, o mundo sensível como se fosse a terra, né, o corpo, a cidade, né, a cidade dos homens, em oposição ao mundo das ideias de Platão, né, que seria o mundo aí de Deus, né, o céu, o mundo de fé. Outra coisa em Santo Agostinho também é a questão da eternidade, que vocês precisam entender. Ele acreditava que Deus é só presente, não existe passado, passado é memória, e o futuro é esperança, o que existe é presente, que é Deus. Já a escolástica veio em seguida com as ideias de São Tomás de Aquino, o contexto aí já era baixa Idade Média, né, com o surgimento das primeiras universidades, e o São Tomás de Aquino foi muito influenciado pelas ideias de Aristóteles. E o que ele fala aqui, né, dentro dos ensinamentos da escolástica? Que a fé e a razão andam juntas. Gente, anota isso aí, por favor. Escolástica, São Tomás de Aquino. Fé e razão andam juntos. Fé e razão andam juntos. Anota desse jeito aí, que tem um monte de questão do Enem sobre isso. Fé e razão andam juntos na escolástica de São Tomás de Aquino, tá bom? Outra coisa, só o rei é capaz de unir a sociedade para o bem comum. Outra coisa que o São Tomás de Aquino procurou, né, definir aí dentro da escolástica são provas para a existência de Deus. E aí ele coloca, né, o primeiro motor aí que é definido lá como Aristóteles como uma energia que regeria tudo. Ele coloca aí como Deus, né, o Deus é o primeiro motor. Ele coloca também a ideia de Deus criador, coloca a ideia de Deus atemporal, coloca a ideia de Deus perfeito e coloca a ideia de Deus organizador. Segundo ele, né, são essas 5 ideias aí que provariam, né, a existência de Deus. Bom, esse vídeo já está muito extenso, né? Eu vou tentar gravar a filosofia moderna e a filosofia contemporânea no próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês escrevem aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar de alguma forma. E é isso. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!